Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite. Oh, glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que possamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 ao 27. Lucas 14, 25 a 27. Hoje nós temos o tema como: que tipo de seguidor de Cristo você é? Que tipo de seguidor de Cristo eu sou? Nós possamos nos colocar fazer uma análise da nossa própria vida, uma reflexão em cima da nossa própria vida, nesses últimos tempos. Que tipo de seguidor de Cristo eu tenho sido? Como é que eu tenho me portado como um adorador? O que eu tenho feito da minha vida com relação a Cristo? O que as pessoas estão vendo em mim? Se a gente pudesse fazer uma análise e olhar para alguém e falar assim: você me conhece do meu trabalho, o que você acha de Cristo na minha vida? Se a gente pudesse fazer essa pergunta e ouvir uma resposta sincera, o que nós ouviríamos das pessoas com relação à nossa própria vida? Como nós temos sido diante do nosso Deus, aquele que nós professamos a nossa fé, aquele que um dia nós aceitamos Jesus, alguns há 20 anos, outros há 10 anos, outros há 3 anos, outros há 15, outros há alguns meses. Mas que tipo de seguidor de Cristo você é? Falo isso para a minha vida. Lucas 14, de 25 a 27, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pastor, pode orar, por favor? Te bendizemos, Pai, nesse culto onde já presenciamos o Teu amor, a Tua presença única, a Tua presença majestosa em meio aos louvores do Teu povo, a ministração. E agora, Pai, capacita-nos e unge-nos para que estejamos aptos a entender aquilo que Tu falarás pela boca da Tua serva, a pastora Nayufi, já devidamente ungida pelo Teu Espírito Santo. E com certeza já agradecidos por tudo quanto ouviremos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou repetir. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Palavras aparentemente tão duras de Deus, né? De Jesus para cada um de nós. A gente sabe que aqui ele falou para grandes multidões. Aqui nós tiramos principalmente 2 tipos de seguidores de Cristo: as multidões e o discípulo. Então nós vemos aqui, isso não quer dizer que só existam esses 2 tipos, tá, irmãos? Eu vou abranger aqui, dentro das multidões, até dentro dos próprios discípulos, existem vários segmentos de seguidores. Nós vamos falar sobre alguns aqui para refletir onde é que nós estamos nos encaixando como seguidores de Cristo. E aqui ele fala sobre multidões, ele começa: grandes multidões o acompanhavam. Então Jesus sempre era acompanhado por grandes multidões. Multidões sempre seguiam Jesus. E não precisa abrir, em Mateus 4, de 24 a 25, diz assim: assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam e era acometido de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou, de sorte que o seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então nós sabemos que Jesus sempre caiu nas graças das grandes multidões, porque as multidões sempre estavam seguindo Jesus. Levavam para, quando nós lemos aqui, acometidos de grandes doenças, para cura. Então as multidões estavam sempre atrás de Jesus. Se a gente for ler os evangelhos, a gente vê muito isso. Quando Jesus falou do sermão, um sermão no monte, um dos mais conhecidos, era uma multidão enorme naquele lugar.
Quando ele foi para o mar da Galileia, quando ele teve que ir para um barco pregar, porque era tão grande a multidão que estava ali na praia, que ele teve que pregar de cima de um barco para poder pregar para as grandes multidões. Então nós vemos aqui que Jesus sempre foi seguido por grandes multidões, tinha uma fama que corria, todos conheciam a fama de Jesus, principalmente pelos sinais que ele operava. As multidões o seguiam porque ouviam os grandes sinais que Jesus operava. Então, não era à toa que levavam os paralíticos, os doentes, os acometidos de problemas mentais, endemoniados, estavam sempre ali seguindo a Jesus, onde quer que ele fosse. Então, parece que é algo bom. Aparentemente, a gente olhando assim, poxa, as grandes multidões seguiam Jesus. Aparentemente, é algo bom. Até se a gente fizer uma leitura superficial, assim, só no grosso, poxa, né, as multidões estavam ali sempre com Jesus. Então, ele era muito conhecido e as pessoas estavam ali todo o tempo, conheciam e criam nele, acreditavam nele, ao ponto de levarem os seus doentes, seus familiares, não é verdade? Porque eu não vou levar um doente meu para uma pessoa que eu não confio, que eu não creio que vá fazer. Se eu estou levando é porque eu creio que ele vai curar. Então, as multidões criam nele. Se bem que, analisando bem, não é bem assim que Jesus pensava. Depois de você ler, anote, para a gente não perder o tempo abrindo, mas anote, é bom você chegar em casa e analisar a palavra de Deus. João 2, de 23 a 24, diz assim: Ora, estando eles em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas olha que interessante. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. As multidões estavam lá, mas Jesus não se confiava a eles, porque eles sabia por que eles estavam ali. Ele conhecia a todos. Então, às vezes, o homem quer até enganar Jesus, mas não tem como. Não tem como. Multidões seguiam, as pessoas até seguem a Jesus, mas qual é o motivo de eu seguir Jesus? Essa é a principal pergunta que eu tenho que fazer para mim mesma. Por que eu sigo Jesus? Por que eu estou na casa dele? Por que eu ouço a palavra? Por que eu quero mais? Por que eu estou seguindo Jesus Cristo? Essa é uma das principais perguntas que eu tenho que fazer para mim, você tem que fazer para você. É algo tão pessoal e tão individual que eu não posso falar pelo meu marido, eu não posso falar pelos meus filhos, eu não posso falar por ninguém. Eu só posso responder por mim mesma. Até porque a palavra de Deus fala, como sabe tu que salvará? Não posso, não sou eu que salvo, quem salva é Jesus. E Jesus aonde? Na minha vida. Então, a gente tem que fazer uma análise de nós mesmos para saber por que estamos seguindo Jesus. As multidões, se a gente for analisar, não eram verdadeiramente discípulos. Nós vemos ali uma gama de interesses porque seguiam a Jesus Cristo. Jesus conhecia-lhes o coração e não confiava no crer deles. Por que eles criam neles? Por que eles seguiam a Jesus? Por que estavam atrás de Jesus? Por quê? E era isso que o próprio Deus conhecia. Se tratava de um crer interesseiro, de busca, porque eu preciso disso, porque eu quero isso, porque vendo os sinais, eu vou crer. Vendo isso, eu creio. Jesus não estava interessado nesse tipo de crença. De pessoas que estavam ali. Ele falou assim, quem quiser, se alguém vem a mim, não aborrece. Ele já começa falando assim, não aborrece. Ah, mas Deus é amor. É verdade pura, ele é o próprio amor. Mas nós temos que ler no contexto da Bíblia. Eu não posso pegar um versículo, pegar lá 1 João, e vou dizer assim, porque Deus é amor. E acabou, ficou ali. Não. Leia a Bíblia na sua totalidade. Vê a justiça de Deus. Deus nos trata como assim, como nós, como pais. Não os pais atuais, tá, irmãos? Eu não vou querer dar exemplo de pai atual, porque os pais atuais, na sua maioria hoje, não vejo mais como pais. Não são mais pais. Querem ser
colegas dos seus filhos, amigos dos seus filhos, mas não querem mais ser pais. Não querem mais disciplinar, não querem mais chamar atenção, não querem mais corrigir, não querem mais educar, não querem mais nada. Porque o filho sempre está certo, o filho, não dá isso aqui. Não querem mais nem viver a Bíblia. Tem até pais que se dizem cristãos que não querem mais nem viver a Bíblia. Não querem seguir a Bíblia como ela é. Que tipo de seguidor é esse? Que tipo de seguidor é esse? Eu sigo a Bíblia de acordo com o que eu acho. É o crente achólogo, né? Eu acho e tem que ser do meu jeito. Jesus, não, tremendo, mas não concordo. Então, que tipo de seguidor? Que tipo de discípulo eu sou? Que tipo de pessoa eu tenho sido? Será que eu sou uma multidão que, porque vejo, está tremendo? Maravilhoso. Mas quando eu não vejo, não aguento, não dá. Não. Deus quer saber que tipo de discípulos, que tipo de pessoas nós somos, que tipo de crentes nós somos. Porque se a gente for analisar crente, nós sempre falamos, e a própria Bíblia diz isso, que crente, até o diabo, ele crê e treme, mas não se submete. Não se submete. Crer é uma coisa. Mas eu sou crente, eu creio. Crente até o diabo irmão. Ele crê, mas ele não se submete à palavra de Deus. Então, nós temos que analisar quem nós somos na presença de Deus. Será que nós somos multidões de interesseiros? Será que nós temos sido discípulos amados que estão na presença do Senhor? Quem nós somos na presença de Deus? Por isso, Jesus não ficou quieto diante dessas atitudes das multidões. Ele não ficava quieto. Ele fala em João 6,26, em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Muitos estão querendo ser saciados. Saciados. E não buscando realmente a presença de Deus. Quem nós somos? Aí a multidão responde em João 6,30. Perguntaram-lhe então, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e te creiamos? Que operas tu? Essa atitude da multidão evidencia realmente o que havia no coração deles. O que havia no coração dessa multidão. Por causa disso. Então, a gente analisa a multidão e vamos analisar os discípulos na presença do Senhor. Jesus falava palavras duras. Em certos momentos ele falava palavras duras. Em certos momentos ele falava palavras brandas. Então, mas ele falava. E ele sempre falava a verdade. A multidão que adora sinais e manifestações do poder, na verdade, é composta por uma grande parcela de falsos profetas. De homens que querem um Deus que satisfaça o seu ego, a sua vontade, o seu querer, o seu ventre. Essas multidões, muitas dessas multidões, querem apenas o seu eu, a minha vontade, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu preciso, o que eu quero fazer. Enquanto a palavra está legal para mim, eu acho tremendo. Mas a partir do momento que a palavra não é mais legal para mim, não gostei disso aí. Imagina ali os discípulos que ouviram tantas coisas. Imagina Pedro que ouviu a reda de Satanás. Imagina coisas terríveis para o homem ouvir quando Jesus falava. Então, assim, eu não posso ser Nayuf, não posso ser esse tipo de crente que, enquanto não toca no meu calo, está muito bom. Mas a partir do momento que tocou, eu não gosto mais. Eu não sirvo mais, eu não estou mais afim de ouvir. Não. Ou a gente é seguidor, a gente não é, irmão. Ou a gente segue a Cristo como um adorador, a gente não tem como, não tem meio termo. Não tem meio termo para Deus. Ele fala, se quiser vir a mim, se alguém vem a mim e não aborrece, pai, mãe, mulher, irmão, aborrece as pessoas que me cercam, minhas amizades, se eu não aborreço, o que ele fala? Não pode ser meu
Discípulo. Ele está falando para quem? As multidões estavam ali, os discípulos estavam ali, pessoas estavam ali. Quando você vê, quando os discípulos, Jesus mandou, os discípulos estavam fazendo grandes coisas, de repente eles viram pessoas que estavam em nome de Jesus curando, em nome de Jesus, e eles ficaram, epa, quem são esses? Quantos desses discípulos que ninguém conhecia estavam naquela multidão e ouviram isso? E passaram a ser discípulos, deixaram de ser multidão e passaram a ser discípulos, ao ponto dos próprios discípulos, mas Senhor, nós vimos pessoas que em teu nome ficaram, porque ouviram a palavra de Deus e foram transformados por aquela palavra. Passaram a seguir Jesus como realmente Ele mandou. Como Ele mandou. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode, irmão. Ele que está falando, não sou eu. Né? Pastores, líderes que estão falando. É o próprio Jesus. Não pode ser meu discípulo se não fizer tal coisa. São palavras duras? São. Palavras que muitas vezes dói lá dentro do nosso coração. Mas eu quero seguir a Jesus ou não. Que tipo de discípulo eu tenho sido na presença de Deus? Será que eu quero só a manifestação do seu poder? Ou eu quero seguir Jesus como Ele realmente é? Ele fala, disse-lhes assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. As multidões iam por causa de sinais, por causa do pão, porque queriam satisfazer o seu eu. Mas quando Jesus chamou Pedro, Tiago, quando ele chamou Mateus, como é que ele chamou? Alguém lembra aqui? Como é que ele chegou e falou? Vem e segue-me. E eles fizeram o quê? Largaram tudo, irmãos. Eles não perguntaram nada, eles não viram sinais, eles ouviram a voz do Senhor e seguiram. A multidão seguia por quê? Sinais, comida. Quero isso, quero a cura, quero poder, quero dinheiro, eu quero prosperidade. Há alguma diferença hoje em alguns lugares? A história é a mesma, irmão. Existem lugares que têm multidões. Mas por quê? Porque eu preciso pagar minha promissória. Porque eu preciso pagar minhas contas. Porque eu preciso da manifestação. Ah, se não tiver queda na igreja, não cair no poder, não é culto. Se ninguém falar em língua, não é culto. Segue por quê, Jesus? Pelos sinais, pela manifestação, pelo poder. Ah, porque tem que ter manifestação demoníaca, tem que ter expulsão de demônios, senão não é culto. Meu Deus, o culto é para quem, irmão? Para Jesus, não é para o diabo, não. E as pessoas estão sempre atrás de sinais. Sempre atrás de sinais. Então, tem uma frase de alguém, que eu não sei o nome, que é só as iniciais, então eu vou falar a frase assim, termina com Tozer, o nome dele, eu não sei como é que é, mas eu achei tremenda a frase dele. Na maioria dos lugares é difícil conseguir levar alguém a uma reunião da qual a única atração é Deus. É difícil, irmão. Você levar alguém para uma reunião, o que a gente vai lá? É para cultuar a Deus. Ah, não, mas não vai ter revelamento, né? Não vai ter nada, ninguém vai impor a mão na minha cabeça. Ah, não vai ter uma apresentação, não vai ter... Meu irmão, só querem alguma coisa. É difícil você levar alguém, porque nós vamos adorar a Deus. Vamos para o culto. O que vai ter lá hoje? Palavra de Deus. Ah, não... Quando tiver alguma coisa, tu me chama. É difícil hoje em dia. Está difícil. E cada vez está ficando pior, irmãos. Cada vez está ficando pior. E nós temos que buscar mais e mais, olhar para as nossas vidas e estar na presença dEle e dizer, Senhor, não sei viver sem Ti. Eu posso viver sem as coisas desse mundo, mas sem Ti eu não posso viver. Que tipo de crente eu tenho sido? Irmão, se a gente for analisar aqui aquela mulher hemorrágica, que ela há 12 anos vinha passando por lutas,
gastou todos os seus bens, seu dinheiro. Ela foi junto com o quê? Com uma multidão. Não foi? Ela foi junto com uma multidão ali. Ela estava no meio da multidão. E a palavra de Deus fala que ela foi com fé e sabia que ia ser curada. Porque ela sabia que já tinha ouvido falar de Jesus. E falou: se eu somente tocar na veste dele, não precisa nem falar comigo. Eu vou tocar lá na orla, lá embaixo, na orla do seu manto. A palavra de Deus fala que as multidões o apertavam, não é isso? Ou ele andava cheio de segurança, né? O discípulo ali, deixava ninguém tocar nele? Não. Os próprios discípulos falaram: Senhor, todos te apertam, todos te tocam. Quando a mulher tocou, Jesus falou assim: epa, parou. Alguém me tocou porque de mim senti sair virtude. Aí os discípulos olharam e falaram assim: mas Senhor, todos te apertam, todos te tocam. Que é isso, Deus, Jesus Cristo? Todo mundo está te tocando e de repente pergunta: quem me tocou? Está todo mundo te tocando. Não, mas alguém me tocou com fé. Alguém fez a diferença aqui no meio dessa multidão. Alguém me tocou diferente. Alguém não é igual à multidão aqui. Quem era? Ela confessou. Jesus espera que a pessoa fale, né? Ela confessou: a tua fé te salvou. Ele não era cura não, irmão. Ali naquele momento ela foi salva. Esse é o objetivo de Jesus. Ele falou assim: meu objetivo não é curar, meu objetivo é salvar. Cura é consequência. Vai te seguir. Tem gente que busca isso. Então nós temos que fazer a diferença. A palavra de Deus fala que ele estava lá, quando aquela mulher foi lavar os pés de Jesus. As multidões estavam lá fora. Imagina aquela mulher pecadora, enfrentando uma multidão, entrando na casa de alguém que não foi convidada. Ela não foi convidada para estar naquele lugar. Tanto que eles comentaram entre si o quê? Se ele soubesse quem é essa mulher... Não foi isso que ele falou? As pessoas da casa? Ela não foi convidada para estar lá, mas ela fez a diferença. Ela fez toda a diferença. Ela entrou naquele lugar, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Ela fez a diferença. A pergunta é: nós temos feito essa diferença no mundo? Nós temos feito essa diferença? Que tipo de crente nós somos? Que tipo de seguidor eu tenho sido na presença do Senhor? Será que eu tenho sido uma multidão? Como é que eu tenho sido? Quem é você? Discípulo ou multidão? Quem somos nós? Não é o fato de eu dizer que eu sou um discípulo que me torna um discípulo. São as minhas atitudes. A palavra de Deus fala que é pelos frutos que nós seremos conhecidos. Quais são os meus frutos? Será que as pessoas têm comido na minha vida dos meus frutos? Paulo falava: olha, eu vou ter convosco aí para a gente compartilhar os nossos dons, os nossos frutos. Eu quero comer do fruto de vocês e que vocês comam do meu fruto. Então é isso que Deus quer para as nossas vidas. Que as pessoas olhem. Será que as pessoas têm me visto como quem? Uma pessoa que está na igreja todo dia, mas eu sou rabugenta. Não chega perto muito não. Tu tem que ver se ela está de bem hoje. Que crente sou eu, irmão? Que seguidor sou eu? Então nós temos que analisar nossas vidas. Em que grupo eu estou moldado? Em que lugar eu estou? Se nós prestarmos atenção, eu vou falar aqui tem algumas características que eu vou ficar falando para vocês. De multidão. Nós sabemos que esses 3 anos do ministério de Jesus ele foi muito seguido por uma grande multidão. E grandes multidões e seguidores formavam essas multidões, né? E alguns tipos aqui eu vou falar dessas multidões. Primeiro, pessoas que iam porque todos iam. Eu vou porque todo mundo está indo. Eu não vou porque as pessoas não estão indo mais. Que crente eu sou? Que tipo de crente é esse? Que essa multidão, porque todo mundo vai, eu vou. Se todo mundo for, eu vou. Pessoas que não têm compromisso com Deus. Não quer nem... Se vão. Se não vão, também não vão mais, não. A gente vê isso na prática, em alguns lugares. Eu vou,
Então, pessoas que iam porque todos iam. Pessoas que só buscavam a Deus pelos milagres que ele fazia. Pessoas interesseiras, isso tudo dentro de uma multidão. Pessoas que não assumiam publicamente que eram seguidores. A gente vê isso, né, na prática, quando Jesus... Até então, multidões o seguiam. Aí, de repente, ele foi preso. E cadê aquela multidão para defender Jesus? Onde estava? Não tinha mais. Só teve, assim, eu acho que um momento onde as multidões fizeram o papel certo. Foi quando ele foi no burrinho para a porta e todos clamavam, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Nesse momento eles aclamavam Jesus. Mas logo, logo, essa mesma multidão estava dizendo o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Está todo mundo falando, eu vou falar também. Crucifica, mata. Mata. É a mesma multidão. É a mesma multidão, irmãos. Então, é esse tipo de pessoas que não assumiam publicamente que eram seguidores de Jesus. Existe um grupo, né, formado pelos discípulos. Glória a Deus. Mas existem vários tipos de discípulos. Se a gente for analisar, existem vários tipos de discípulos. Existem aqueles discípulos formados pelos 70 discípulos que estavam ali seguindo Jesus. Estavam na presença de Deus. Dentre aquela grande multidão, Jesus destacou essas pessoas. De 2 em 2, eles foram anunciar o reino de Deus, estar na presença do Senhor. Esse é um grupo, irmão, que já serve a Jesus, que está na presença de Deus, glória a Deus. Eram discípulos do Senhor. Estavam na presença de Deus. Saem pregando, estão na presença de Deus, nas praças, nos lugares, pregando, anunciando o evangelho do Senhor. Salvas em Cristo. Mas é aquele grupo que se alegra só porque está fazendo alguma coisa. Tem aquele os versículos que fala que Jesus fala para eles, fala assim, quando eles chegaram e falaram com Jesus, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós curamos. Ele falou, não se alegrem, porque os demônios são expulsos, porque as pessoas são curadas. Se alegrem, por quê? Porque o teu nome está escrito no livro da vida. É por isso que nós temos que nos alegrar. Não é porque os demônios se submetem a nós, no nome de Jesus. Não é porque nós colocamos a mão em alguém e aquela pessoa é curada. Que eu tenho, até porque a glória não é minha. A glória não é minha. A glória é dele. Eu não tenho que me alegrar por isso. Eu tenho que me alegrar porque meu nome está escrito no livro da vida. Porque eu fui salva por ele. É por isso que eu tenho que estar feliz. Porque Jesus está comigo. Não é porque eu tenho um dom espiritual. Eu não posso ser conhecida. Olha, não, tem uma irmã ali que ela toca, a pessoa é curada. Vamos lá. Que discípulo é esse, irmão? Não é por isso que eu tenho que me alegrar. Até porque o poder não é meu, é dele. E somente dele. Não há nada de errado com esse grupo, tá, irmão? Mas são pessoas ainda que precisam crescer. São salvas em Cristo, glória a Deus, mas precisam crescer. Deus nos chama para crescimento. Ele fala o quê? A água dele é parada? Não. É um manancial que jorra para a vida eterna. Amém? O Senhor fala que nós vamos crescer de glória em glória, de graça em graça. Nós temos que crescer na presença de Deus. Estou salvo, glória a Deus, quero pregar o evangelho. Amém. Mas eu tenho que me alegrar não pelos dons, mas por estar na presença de Deus. Esses são discípulos. Existem os discípulos, 12 discípulos que tinham mais intimidade com Deus. Amém? A palavra de Deus fala que ele falava a multidões, depois ele chegava com os discípulos e falava assim, agora eu vou falar para vocês, olho no olho. Parábola aqui do semeador, para as multidões eu falei assim, mas para os meus discípulos, vem cá, o negócio é mais estreito. Eu vou explicar mais explicadinho para vocês, porque eu tenho mais intimidade. Eu tenho essa intimidade porque vocês buscaram essa intimidade de estar comigo. Os 12 discípulos. Aqueles outros, a gente nem sabe quem é. Os nomes, vocês lembram dos nomes dos 70? Vocês sabem quem são? E os 12 vocês sabem? Mais intimidade.
Jesus já chamava eles pelo nome. A pergunta é, Jesus tem me chamado pelo nome? Estou falando que tem que ser só 12 não. Então, irmão, isso aqui é um exemplo de intimidade. Será que Jesus tem me chamado pelo meu nome? Tem falado comigo assim de maneira mais estreita? Como é que Deus tem falado comigo? Ali ele chamou homens para ter intimidade com ele. É um grupo privilegiado. Será que eu faço parte? Deus não faz exceção, irmãos. Deus vai falar com você de acordo com a sua busca e a sua entrega. Deus vai falar com você de acordo com como você está seguindo Ele. É assim que Deus fala. Bartimeu, ali naquela estrada, multidões seguiam Jesus. E Bartimeu estava ali, clamando, não estava? O que ele clamava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não falava isso? E o que as multidões falavam para ele? Psh, cala a boca, para de gritar, está irritando já. Ele parou porque as multidões mandaram ele parar? Não. Não. Até os discípulos mandaram ele parar. Ele parou? Não, ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir porque ele é Deus. Faça a diferença, irmão, como um adorador. Então esse grupo aqui tinha intimidade, era privilegiado. Seguia Jesus de perto. Não seguia Jesus de longe. Seguia Jesus de perto. Contemplava tudo. A palavra de Deus, eu via no ouvido, ali, eles com Jesus, olho no olho com Jesus Cristo. Esse é um outro grupo de adoradores que adoram a Deus. Outro grupo dentro dos discípulos é dos três discípulos mais próximos a Jesus. Dentre os 12 existia Pedro, Tiago e João. Mais chegados ainda estavam homens que não se conformavam apenas em seguir a Jesus e assistir Jesus. E não se conformavam só com isso. Mas queriam conhecê-lo mais de perto. Estar mais perto dele. Eles tiveram detalhes de mistérios do Senhor, do reino, que para outros não foi revelado, mas para eles foi revelado aquele mistério. Então, nós temos que ver Deus cada vez mais se achegando a Jesus, cada vez mais. Às vezes as pessoas se conformam, está só, não, eu vou. É isso, acabou. Jesus vai responder de acordo com a nossa entrega. Como eu estou seguindo Ele? E tem um grupo, que eu não digo nem que é grupo, né? Que é mais privilegiado ainda, que é de João. Que reclinava sua cabeça ao ombro de Jesus. Que tinha uma intimidade tão grande com Ele, é discípulo amado, que tinha assim algo especial com Ele. Que nós sejamos como João, discípulo amado, mais chegado, que está ali com o Senhor, que está ali na cruz, Jesus crucificado, e eu estou lá, no pé, não me deixa abater, que eu estou lá diante do Senhor, buscando a sua presença. Mesmo que Jesus não esteja falando nada. Eu vi algo muito interessante que tem na Bíblia. Eu vi uma pessoa falando sobre isso, eu achei muito interessante. Que falava que Pedro era muito chegado com Jesus também. E chegou um momento que Jesus chamou Pedro para falar com ele, exortar Pedro, queria falar com Pedro e chamou Pedro. E João foi junto. E João estava lá. Mas Jesus não tinha chamado João. Mas João foi. Aí, de repente, Jesus falando com Pedro, e Pedro lá, incomodado com João, porque estava ali, Jesus não tinha chamado ele, e ele estava incomodado. Aí, depois, Jesus termina de falar, Pedro foi tão assim, que falou assim, e acerca desse aí? Que faz? Aí Jesus falou, o que te incomoda que ele está aqui? O que te incomoda que ele está aqui? Se ele quiser ficar aí, que ele fique. Isso aí tem a ver comigo, não é contigo. Pedro estava incomodado com João por estar ali. Mas depois que Jesus falou, a palavra de Deus fala que os dois seguiram juntos, foram juntos. Eles entenderam que o objetivo não era eles, era Jesus. Que não independe se eu tinha algo aqui contra João, porque eu estava incomodado com a presença de João,
que eu não vou. Ele não, os dois saíram juntos. Subiram juntos, entenderam o chamado de Deus. É isso que nós temos que entender, irmãos. Se eu quero ser seguidor, eu não vou ser seguidor para fazer a minha vontade, o meu querer. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que estar na presença dele, estar somente com ele. Nós temos que entender isso. Então que nós sejamos chegados. Deus quer ter um relacionamento estreito conosco, como ele tinha com João. Ele tinha um relacionamento estreito, mais próximo. João reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Será que nós temos reclinado a nossa cabeça no peito de Jesus? Será que nós temos buscado Deus a esse ponto de estar na presença de Deus assim? Será que eu sou um seguidor ocasional? Por a minha ocasião, ou pelo meu interesse, ou pelo... Como é que eu tenho sido? Nós temos que buscar a Deus com todo o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que somos. Nós não podemos ter um relacionamento impessoal com Deus. Muitos de nós têm um relacionamento impessoal. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer. Um relacionamento de um crescimento pequeno, diminuto. Não. De aparência. Não, eu sou crente. Não, as pessoas têm que saber que eu sou crente. Não, eu vou botar nas redes sociais um monte de coisa para as pessoas saberem que eu sou crente. Meu irmão, quem tem que saber que eu sou crente é Jesus. É Ele que tem que saber. Eu não tenho que provar para ninguém, porque o meu próprio fruto vai dizer quem eu sou. Não é, uma vez eu pregava aqui, não é o que eu coloco, não é nem o que eu falo, porque tem muito pregador que prega lindo por aí, mas tem uma vida... Não é o que eu falo, não é o que eu prego, é o que eu vivo, que diz quem eu sou. Eu não vou para o culto por um desencargo de consciência. Agora, eu ouvi uma colocação de uma pessoa, não falei nada porque eu não tinha nada que falar. Mas uma pessoa chegou e falou assim, eu vi um comentário e a pessoa falando assim, não, eu vou participar, vou para os cultos, não é dessa igreja, de outra igreja. Eu vou para o culto, eu estou nessa igreja porque tem o culto de manhã. E eu vou para o culto de manhã porque eu me livro logo. Já vou para o culto, eu me livro logo, já estou livre já. Meu Deus, eu não vou para a igreja para ficar livre. Eu não vou para o culto para fazer um desencargo de consciência, para mostrar para os outros que eu sou crente. Eu vou para o culto para adorar a Deus. Eu vou para o culto para estar na presença dEle, para dizer, Deus, eu preciso de Ti. Se não fosse a Tua misericórdia, eu não estaria aqui. É isso que Deus busca, irmão, adoradores. Eu não vou para o culto, ai meu Deus do céu, ai vai acabar, graças a Deus. Meu Deus, Senhor. Que eu possa pedir para mim mesmo, Senhor, limpa o meu coração. Traz o primeiro amor de volta, Pai. Eu preciso de nova salvação. Porque eu não estou salvo. Eu não estou salvo, irmão. Que nós não venhamos a nos enganar a nós mesmos. Porque ninguém engana a si mesmo. Eu posso dizer, falar, mas lá no fundo eu sei que eu estou desviado. Lá no fundo eu sei que eu não estou vivendo a palavra de Deus. Eu não sou débil mental. Eu sei quem eu sou. E importante mais, Deus sabe quem eu sou. Isso é mais importante ainda. Então que nós não venhamos ser esse tipo de seguidor de aparência, seguidor ocasional, um relacionamento estreito, pequeno, diminuto na presença do Senhor, estando com Ele só para me alimentar, não da palavra, mas do meu eu, do meu ego. Deus quer isso. Não quer pessoas que não se alimentam da palavra, mas tem uma ótica religiosa. Eu não posso ser um crente religioso, estar numa igreja por religiosidade. Eu tenho que estar na igreja por adoração. São crentes que são anêmicos na fé. Nós precisamos do sangue de Cristo na nossa vida, irmão. E vocês sabem que a anemia é... Quando a gente vai fazer um exame de sangue, se você está anêmico, você não pode doar sangue. É como se você não tivesse sangue para doar. Então, existem crentes anêmicos. Como a Francine falava, crentes verminosos, né? Cheio de verme
na presença do Senhor. Verme é o nosso eu, a nossa cobiça, que aquilo está comendo, está destruindo a saúde do corpo. Verme destrói a saúde do corpo, amém? Não sou médica não, mas eu sei disso. Tanto que a gente tem que tomar remédio para verme, você está com verme, está com ameba, algum tipo de verme, tem que tomar remédio para matar aquele verme, amém? Então tem gente que tem ameba espiritual, irmão. É uma ameba espiritual, está comendo a tua vida espiritual e você não toma o remédio é a palavra de Deus, o remédio é santificação, o remédio é consagração, é busca, é matar o meu eu. Senhor, não aceite isso para a minha vida. Não aceite isso para a sua vida, em nome de Jesus. Porque se alguns ainda não creem que Jesus está à porta, creia que você pode morrer a qualquer momento, irmão. Então, esteja na presença do Senhor, porque nós não sabemos o dia da manhã. Não é por medo, é por adoração. Não é por religiosidade, por adoração, por estar na presença de Deus. Não sejamos apáticos nem mornos na presença do Senhor. Muitos só deixam ser tratados pela superficialidade. Mas quando Deus vai mais fundo, se torce todinho. Pessoas que não se deixam ser apacentadas, pessoas que não se deixam ouvir, ser tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que não quer ser tratada. Irmão, já fui muito tratada. Palavras assim que doíam lá no meu âmago. Deus, arrepiava até o cabelo do ouvido, né? Nem tem cabelo no ouvido, mas arrepiava até o cabelo do ouvido. Porque doía. Doía lá dentro. Deus trata a nossa vida, irmão. Deus trata a nossa vida. É isso que Deus quer. Nós não sejamos esses seguidores. Seguidores apáticos na presença de Deus. Seguidores que têm que são superficiais. Não sejamos esse tipo de crente que está seguindo o Senhor. Pessoas que não permitem ter um tratamento, que são fechadas para aprender com os outros, que não permite que Deus trate o caráter da gente. Deus quer tratar o nosso caráter. Se Deus não tivesse tratado o meu caráter, que tipo de pessoa eu seria hoje, irmão? Se eu desse vazão para o meu eu, quem me conheceu, poucos, acho que aqui no mundo ninguém aqui da igreja, só minha mãe, né? Que me conheceu. Então, mas eu me conhecia, né, irmão? Eu sei como é que eu era. Eu sei que meu gênio era muito forte. Ele está aí. Mas eu não dou vazão para ele, não. Não dou mesmo. Não dou vazão para ele. Porque se eu desse, misericórdia. Nem na igreja eu estaria mais. Como é que eu posso seguir a Jesus com o meu caráter? Como é que eu posso seguir a Jesus com o meu gênio, com o meu eu? Eu não posso, irmão. Eu não posso. Nós temos que seguir com o caráter de Cristo. Porque o Senhor fala o quê na sua palavra? Que Ele forja o caráter dele em nós. Ele forja o caráter dele em nós. É isso que Ele quer. Ele quer um relacionamento total. Não existe relacionamento parcial na presença de Deus. Então, que tipo de seguidor eu sou? Será que eu sou aquele que possui intimidade, transparência num relacionamento com Jesus? Será que eu sou aquele tipo de seguidor que se responde de forma completa à palavra de Deus? Ou parcial à palavra de Deus? É isso que Deus está falando comigo, irmão. Isso que Deus falou muito comigo. Será que eu tenho seguido a Jesus? Porque eu não posso seguir a Deus parcialmente. Eu não tenho como ter intimidade com Deus se eu for parcial, do meu jeito. Não, assim, na metade. Não tem. Ou é completo ou não é. Ele fala o quê? Tenho que aborrecer o quê? A minha própria vida. A minha própria... Não precisava nem falar o resto. Só bastava esse. Jesus falou assim, quer me seguir? Aborrece sua vida. Só passava, não precisava falar irmão, mãe, pai, filho, marido, mulher. Não precisava falar mais nada. Aborrece a sua vida, a sua própria vida. O seu eu tem que morrer. Sua natureza é animal, terrena e demoníaca. Tem que morrer. Nós temos que ser adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que entender que nós somos dependentes dEle.
Nós temos uma vida nele e para ele. É isso que Deus quer. Em que categoria você se encontra? Em que categoria eu me encontro? Ele fala na sua palavra de João 15:15 assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A minha pergunta é: você tem deixado Deus entrar na sua vida e dado a conhecer essa sabedoria, esse poder, esse mover dele para você? Ou tem que ser do seu jeito, como você quer? O motivo aqui, irmão, aquilo que estou falando, não é a diferença entre um e o outro, é o que nós somos. Quem nós somos na presença do nosso Deus, do nosso Salvador. Quem nós temos sido na presença de Deus. Existem muitos tipos de discípulos que abandonaram Jesus por acharem seu discurso duro demais. Depois você lê nos versículos 66 e 69 de João, ele fala sobre isso. Ah, é duro demais. É muito duro. Acho que eu tenho até deixa eu ver se eu tenho um versículo aqui. Tenho aqui. João 6, 66 a 69 diz assim: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós já não temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Até discípulos deixaram de seguir a Jesus. E ele olhou para os 12 e falou o quê? Quer ir também? Multidões seguiam Jesus, amém? E onde é que estavam as multidões aqui? Estavam mais nem seguindo, irmão. Porque ele tinha palavra dura. Por quê? Por que Jesus tem palavra dura? Porque ele quer ver a nossa salvação. Ele quer saber quem é que segue ele. Ou você acha que Jó passou por aquilo em vão? Mesmo ali, não tinha pecado diante... O diabo fazer aquilo, Deus permitiu que o diabo fizesse tudo aquilo com ele. Deus ainda veio e falou o quê? Leia lá Jó, irmão. Palavras duras. Onde é que tu estava, Jó? Quando eu fiz os fundamentos da terra? Onde é que tu estava quando eu fiz o osso do hipopótamo? Onde é que tu estavas? Onde é que tu estavas? E Jó o quê? Senhor, meu Deus se colocou como nada na presença de Deus. Assim nós temos que nos colocar diante de Deus. Senhor, tu és tudo para mim. Onde é que eu estava quando tu fizeste tudo isso? Senhor, só tenho a te agradecer pela tua misericórdia na minha vida. Eu só tenho a te agradecer pela tua misericórdia na minha vida. Porque eu não sou nada, não sou digno. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que pode acontecer comigo quando eu sair desse culto. Eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a um mês. Eu não sei, Senhor. Mas uma coisa eu sei. Eu te amo e vou te amar por toda a eternidade. É isso que Deus espera de nós. Que nós não sejamos como a multidão, irmãos. Mas que nós sejamos adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade. Que nós sejamos esse tipo de adorador. Um adorador que se preocupa em agradar a Deus, não agradar a homens. A tua palavra diz isso, Senhor? Então eu vou viver. Dói, mas eu vou viver. É difícil? É. Mas eu vou viver. Porque eu quero agradar o teu coração, não o meu coração. Que nós sejamos mais próximos do Senhor. Que nós não sejamos aquele tipo de pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Que acham difícil isso. Duro demais. Duro, irmão. Foi deixar o esplendor da sua glória e se tornar maldito por nós. Isso foi duro. Mesmo nós não merecendo, Ele fez isso por nós. E a gente ainda acha que tem direito ao meu eu quero, porque eu sou, porque eu preciso, porque senão não. Não, irmãos. Nós temos que ser adoradores que adoram a Deus, estando na sua presença, buscando mais e mais. Que ouçamos mais a Deus, mesmo doendo, mesmo nos alegrando, porque não é só na dor, né? Muitos deixam de adorar a Deus porque receberam tantas bênçãos que acabam deixando de adorar a Deus. Há muitos tipos de seguidores.
seguidores ocasionais. Não, Senhor. Como diz aquele louvor, né? Eu não quero dar-te só um pouco do meu tempo, um dia da semana. Tem seguidor de tudo quanto é jeito. Tem seguidor que quando começa a receber as bênçãos, deixa de vir adorar a Deus. O Deus que deu a bênção. Tem crente que pede tanto um filho, Deus abre a madre. Ah, não vou mais para a igreja porque eu tenho hora de ter meu filho. Tem que cuidar do meu filho. Mas quem foi que te deu o filho, irmão? Irmã, foi Deus. Ah, eu quero emprego. Depois que tenho emprego, não tenho mais tempo para adorar a Deus. Porque eu estou trabalhando. Porque eu estou estudando, eu não tenho mais tempo para adorar a Deus. Não estou falando daqueles que não vêm por causa de trabalho, por causa de estudo. Estou falando de pessoas que, agora eu estou cansado. Quem foi que deu para você? Você não pediu para Deus ou você pediu para o diabo? Porque se você pediu para o diabo, tudo certo você não fazer mais a vontade de Deus. Porque foi o diabo que te deu. Mas se foi Deus que te deu, eu vou agradecer a Deus por ele que ele tem me dado. Foi Ele que me abençoou. Foi Ele que me deu esse filho. Foi Ele que me deu esse emprego. Foi Ele que me deu minha faculdade. Foi Ele que me deu vida. Foi Ele que me deu saúde. Foi Ele que me deu. Então é a Ele que eu vou adorar. É a Ele que eu vou agradecer. É a Ele que eu vou me render. Não vou me esquecer dEle. O que eu tenho feito com o que Deus me deu? Deus nos abençoou tanto. As pessoas, por isso que dizem assim, eu quero ser como uma criança. Porque muitas pessoas estão crescendo tanto e se esqueceram de Deus. O Senhor, aquele que nos fizer como criança, não entrará no reino dos céus. Porque criança está sempre aos pés dos seus pais. Agradei, coração grato. Às vezes Deus trabalha na vida da pessoa, irmão, anos. Derrama anos. Às vezes acontece uma situação, a pessoa, pronto, não quero mais ir, não quero mais isso, porque ingrato. Ingratidão. Tem tanto crente ingrato. Que tipo de crente nós temos sido, irmão? Jesus curou tantos leprosos, curou tantos enfermos, fez milagres, tirou tantos demônios de tantas pessoas. E na hora que ele foi crucificado, onde é que estava aquele povo? Aonde que estava aqueles seguidores todos que deviam estar ali? Crucificam. Povo ingrato. Tinham comida. Deus se derramava na vida deles. Ingratidão. Crucifica-o. Sem nunca ter pecado. E nós erramos, irmãos. Que tipo de seguidores nós temos sido na presença de Deus? Que sejamos o tipo que permanece com Ele, como João. Que permanece com Ele. Quando ele foi ter com Pedro. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Eu errei, mas eu te amo. Eu quero. Então vai e apacenta. É esse tipo de seguidor que nós temos que ser, irmão. Seguidor de intimidade, de busca, de entrega, de estar na presença de Deus. Não abra mão. Se eu fosse falar aqui de tanto seguidor de Cristo, misericórdia, tem tantos tipos, né? Se a gente fosse... São vários tipos. Isso é só uma pincelada para a gente analisar a nossa vida. Esse culto aqui para mim foi para a gente refletir. Que tipo de seguidor eu tenho sido? Será que eu tenho sido obediente? Será que eu tenho seguido de conhecer o coração de Jesus? Será que eu tenho buscado conhecer? Ou eu tenho sido aquela pessoa que tem feito a diferença? Ou eu tenho sido aquele crente interesseiro que só quando me deu, agora não dá mais. Agora não dá mais para ir para o culto. Agora eu estou muito cansado, não posso mais. Agora eu estou fazendo isso, não dá mais para... Só vou dia de domingo mesmo, porque é o dia que vai mais gente. Se vai mais gente, eu vou. Se vai pouca gente, eu não vou. É aquele da multidão, né, irmão? Se vai, eu vai. Se não vão, também não vou. Não vou não, porque tem muita gente que não vai, também eu não vou. Meu Deus, Senhor, que crente que eu sou, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Nós possamos fazer essa análise da nossa vida. Que tipo de crente nós temos sido na presença de Deus? Chamo o ministério que vai tocar. Que nós possamos refletir, irmãos, na nossa vida. Que nós possamos refletir na nossa caminhada com Cristo. Quem nós somos na presença de Deus? Quem nós temos sido? Como têm sido os nossos passos? Que passos nós temos seguido? Meu irmão, porque se eu não vivo a palavra de Deus na sua totalidade, como eu falei assim, não adianta eu falar, ter palavras bonitas, palavras de efeito, palavras que vão
muitas vezes até tocar corações, mas se eu não viver aquilo, tudo que tem sido pregado, não adianta. Não adianta. Se a palavra de Deus fala que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Se a palavra de Deus fala, eu tenho que ser. Que nós não sejamos como as multidões, mas que nós sejamos discípulos que adoram a Deus em espírito e em verdade. Possamos andar segundo os passos de Cristo e andar segundo os preceitos do Senhor. Convido a igreja a ficar de pé. A fechar os seus olhos. E fazer uma análise da sua vida, da sua entrega, do seu caminhar com Jesus Cristo. Como é que tem sido a minha caminhada? E ela me já pergunta para o teu coração, para a sua vida. Que você viva os sonhos de Deus, que você viva a presença de Deus. Que você possa dizer, Senhor, eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu não quero ficar aqui nesse patamar, não. Eu quero ser como as águias que sobrevoam as nuvens. Eu quero ser como aquela mulher, Deus, que te tocou e saiu virtude de ti. Eu quero ser como aquela que entrou naquela casa e fez a diferença naquele lugar, ao ponto de até hoje ser lembrada pelo que ela fez. Que nós sejamos esse tipo de adoradores na presença do Senhor. Adore a Deus em espírito e em verdade. Feche seus olhos. E fale com Deus aqui essa noite. Em nome de Jesus. É você com Deus. É para quem ora para Deus. É para Ele. Ele conhece o íntimo do teu coração. Ele conhece a profundidade do teu ser. Ele conhece o teu sentimento. Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece tudo isso. Liga para Ele nessa noite.
tua vida como ela é. Fale com Deus como você quer ser, como você vai ser diante de Deus, qual a atitude de adorador que você vai tomar diante do Senhor. Eu convido você aqui essa noite a erguer as suas mãos aos céus e dizer: Senhor, eu não quero ser uma multidão, mas eu quero ir além, eu quero te ouvir. Eu não quero ser como a multidão, quero te tocar, chamar tua atenção. Eu quero ir além. Diga como você quer atraí-lo. Quero te atrair com a minha fé, tocar tua virtude, lavar os teus pés. Eu quero ir além. Eu não quero ser como a multidão, eu quero te tocar, chamar tua atenção. Eu quero ir além. Eu quero te atrair com a minha fé, tocar tua virtude, lavar os teus pés. Eu quero ir além. Eu quero ir Diga ao Senhor, o que você quer? Eu quero ir além. Aleluia. Que esse seja o sentimento do nosso coração. Ir além. Amém, igreja? Podem se sentar.